Boa noite. Boa noite. Que a paz, o amor, a alegria de Jesus esteja conosco nesta noite. Vamos refletir sobre o tema esperança, sempre com muita alegria, com muita certeza do amparo espiritual que todos nós recebemos quando adentramos numa casa espírita. Nós muitas vezes não temos aquela sensibilidade, aquela percepção aguçada de perceber a presença amorosa da espiritualidade quando a gente chega na casa espírita. Mas com o tempo, quando a gente vai se sintonizando e a gente vai se harmonizando com o ambiente, e isso naturalmente acontece quando a gente vem com o coração aberto, a gente começa a perceber uma alegria, começa a perceber uma certeza de uma presença amorosa. Às vezes a gente não consegue explicar direito o que é que bate na gente, que a gente se sente assim, como se estivéssemos assim fortalecidos, usando um termo popular hoje, empoderados. Parece que a gente sente uma força verdadeiramente. Essa é a percepção que cada um de nós pode desenvolver com o tempo. À medida que a gente compreende as leis divinas, como elas regem a existência humana, isso nos alimenta de uma certeza, de uma convicção que nos torna realmente fortalecidos. Quando a gente começa a sentir isso na vida, é que a gente chegou ao estágio inicial daquela fé que é a rocha, que é a fortaleza, que é aquilo que nos sustenta, que é aquilo que nos dá certeza de que a nossa vida tem um propósito, de que há uma razão para tudo que nós estamos vivenciando e que nós não estamos em nenhum momento da vida abandonados. É quando a gente começa a sair daquela posição de pessoas que se sentem muito sofredoras, muito sobrecarregadas, e a gente começa a perceber: a vida tem desafios, tem lutas, tem impedimentos, mas ela também tem momentos positivos de alegria, de esperança, de força. E a gente começa a perceber nas questões mais simples da vida que ali reside a felicidade. Porque a gente começa a mudar o nosso conceito do que realmente é importante. E chega um ponto que a gente começa a pensar: se a gente tem as nossas necessidades materiais mais imediatas, preservadas, garantidas, se a gente tem alguém que nos ama e a gente é capaz de amar alguém, a gente chegou a uma das maiores conquistas do ser humano. Muitos pensariam: mas não é a riqueza, não é o poder, não é a influência, não é a possibilidade de se fazer o que quer? Existem centenas de milhares de pessoas no mundo que detêm tudo isso e não se sentem felizes. Por isso que buscam incansavelmente experiências cada vez mais excitadoras dos sentidos, cada vez mais aguçadoras da ideia de prazer, se tornam insaciáveis. E buscam, por inúmeras experiências, vivenciar situações que muitas vezes se tornarão motivo de muita infelicidade em sua vida. Por isso que o mundo espiritual está repleto de pessoas, a gente chama de espíritos, de desencarnados, mas no fundo são pessoas, é tudo gente. Triste, infeliz, amargurada, lamentando a perda da existência. E muitos deles aqui presentes, se a gente pudesse ouvir, eles diriam: olha, essa vida que você tem, ela é tão valiosa, ela é tão importante, gostaríamos muito de hoje estar vivendo as mesmas experiências que vocês estão vivendo. Mas como assim? Eu acordo às 6 da manhã, pego um transporte lotado, trabalho excessivamente, ganho pouco, chego em casa muito tarde, meus filhos, às vezes eu nem consigo vê-los acordados durante a semana. Como assim alguém no mundo espiritual poderia pretender ter uma vida dessas? Mas acreditem, eles diriam:
essa oportunidade para mim já estava boa. Porque quando a gente está no mundo espiritual, felizmente a gente tem uma consciência, isso para alguns, não é para todos, mas que nos traz ali o entendimento de que é no desafio, é na luta da existência humana, é nessas batalhas diárias que nós desenvolvemos potenciais, que nós desenvolvemos uma força interior, e é por isso que muitos podem se sentir vitoriosos hoje. Apesar de todos os obstáculos, todas as lutas, e se você ainda está buscando cada vez, a cada dia, cumprir a sua jornada terrena com amor, com respeito ao próximo, com sensibilidade, sofrendo, lutando, mas ainda assim você não perdeu a sua humanidade, você é um espírito vitorioso. Você é alguém que vem tirando da experiência terrestre significado, vem tirando dessa existência terrestre valores que serão seus por toda a eternidade. Os patrimônios materiais, eles acabam, eles passam. O que preserva-se depois dessa vida material? A essência do que nós somos, a pessoa que nos tornamos todos os dias. Daí a importância de cultivarmos para nós sempre os melhores pensamentos, os melhores sentimentos, de nós não permitirmos que certas expressões da imperfeição tomem conta da gente. Não podemos permitir nos tornarmos coléricos, irritadíssimos o tempo todo. Não podemos nos permitir nos tornar tristes, infelizes, de cabeça baixa, lamentando a vida o tempo todo. Não podemos nos tornar ciumentos, invejosos, porque à medida que nós vamos vivendo, essas características são muito humanas, são naturais a gente experimentar em alguma fase da vida algumas dessas características, mas à medida que nós as cultivamos e vamos nos tornando progressivamente essas pessoas, nós nos cristalizamos nesse modo de ser, e a nossa vida passa a ser aquilo que nós determinamos, a vida de uma pessoa muito amargurada, muito sofrida, muito infeliz. Mas o mesmo pode acontecer quando nós cultivamos esses valores, as virtudes, as características positivas do Espírito. E a esperança nos nossos dias é uma dessas grandes virtudes que nós devemos buscar ter, cultivar, nos alimentar diariamente da esperança de dias melhores, que talvez não estejam tão longe quanto a gente pensa, porque às vezes basta a gente mudar o nosso olhar sobre as nossas condições de vida, sobre a nossa realidade, sobre as pessoas, sobre o mundo, e nós passamos a vibrar numa frequência diferente, ou passamos a emitir pensamentos diferentes, e eles têm sim o poder de transformar as nossas vidas. Eles têm sim todo o potencial de nos alimentar de uma força, de uma garra, que nos tornam vencedores a cada desafio que a vida nos apresentar. O mundo hoje parece ser assim muito contrário à ideia de esperança. Parece ser um mundo desesperador, porque as notícias que nos chegam diariamente são sempre muito negativas, são sempre muito notícias que nos fazem temer, porque nos leva a pensar que coisa triste é a humanidade, que seres mesquinhos e inferiores que criam tanta dor e sofrimento. E a gente pergunta, o que está acontecendo com esse mundo? Antigamente não era assim, antigamente não existia tanta maldade, mas isso é um engano da nossa parte, imaginar que hoje o mundo é pior do que já foi. Na verdade, o que nós temos hoje é uma compreensão da maldade humana muito mais ampla do que nós tínhamos no passado. Porque todas essas situações horríveis, lamentáveis e tristes que nós ouvimos falar hoje, elas sempre aconteceram, sempre existiram. Nós nem precisamos dar os exemplos delas aqui, porque basta você assistir um telejornal, abrir no seu celular um aplicativo de notícias,
nem falo de abrir o jornal, porque talvez hoje as pessoas nem façam mais isso, mas basta a gente chegar às fontes de informação e nós somos bombardeados por tantos exemplos, mas são exatamente as mesmas coisas que sempre existiram na história da humanidade. Se a gente pode ver algo positivo em algo tão triste como é essa disseminação tão intensa de situações tristes, é o fato de nós podermos saber que elas realmente existem. Porque antes a gente ouvia falar remotamente de algumas situações, mas nem sempre chegava até a gente detalhes do que acontecia. Não era tão disseminada a informação porque tudo era muito mais fácil de ser ocultado, de ser escondido. Hoje em dia a estratégia de quem faz o mal não é mais escondê-lo, criar uma nova narrativa sobre ele, é tentar explicar de uma outra maneira para tentar enganar as pessoas. É aí que surgem as fake news, as notícias que tentam manipular a opinião pública. Mas manipulação sempre existiu. Invenções de versões sobre fatos sempre existiu na história da humanidade. Então essa ideia de que o mundo é pior hoje, ela é relativa. Sobre que aspecto nós estamos falando? Se eu pensar em termos de saber o que se passa, o mundo melhorou muito mais, porque hoje tudo está muito escancarado, hoje tudo se revela muito evidentemente. Então, sob esse aspecto de conhecimento, aprendizado, nós podemos considerar que nós evoluímos, porque hoje a gente só escolhe estar do lado de quem está errado se nós cairmos nessas narrativas, nessas ideias que inventam. Se nós aceitarmos sermos convencidos de que o errado é certo. Mas se nós tivermos um mínimo de reflexão sobre a mensagem do Evangelho, o mínimo de reflexão sobre os ensinamentos dos Espíritos dados no século XIX e que Allan Kardec reuniu na Codificação Espírita, nas comunicações de médiuns respeitáveis como Chico Xavier, nós temos um parâmetro muito claro para avaliar o que é o bem verdadeiro e o que é um falso bem, que na verdade é uma construção fantasiosa. Então hoje nós temos algo muito poderoso a nosso favor. Nós temos informação, nós temos conhecimento. E esse mesmo conhecimento espiritual, ele nos fala de que nós devemos cultivar a esperança. Devemos alimentá-la em nós e não como uma virtude vã, inútil nesses tempos de desespero. Porque hoje existem pessoas empenhadas a nos fazer acreditar que o mundo não tem jeito, que a sociedade nunca melhorará, que as coisas sempre ficarão assim. Mas nós temos aprendido com a doutrina espírita que nós estamos num processo intenso de evolução e que muitas coisas precisam emergir, precisam aparecer, para que elas possam ser solucionadas, para que elas possam ser modificadas, para que a opinião pública cansada possa aderir a programas verdadeiramente do bem. Por isso que de tudo que nos chega, antes de começarmos a opinar, compartilhar, devemos meditar profundamente, devemos analisar seriamente se eu acolho a ideia pessimista, se eu propago essa ideia pessimista, se eu entendo que isso é um momento da minha evolução. Perceba que como nós lidamos com o negativismo do nosso tempo, nós podemos desenvolver ou não uma força dentro de nós, uma força poderosa que nos sustenta a nós, as pessoas que nós amamos, que compartilham a existência conosco. Porque acreditem, meus irmãos, todos nós temos uma missão na preservação da paz, da esperança, para nós e para aqueles que nos rodeiam. Todos nós temos esse dever de fraternidade, de nos alimentarmos diariamente de esperança. Quando nós lembramos de episódios, de histórias assim, em que pessoas atravessaram grandes provações, grandes lutas, elas só resistiram porque elas tiveram essa esperança. Muitas vezes nascida de uma fé cega, mas que foi suficiente para sustentar a pessoa. Hoje nós temos uma esperança fundamentada numa fé raciocinada, fundamentada em fatos,
que nos dão certeza do amanhã que nós podemos esperar. Então nós precisamos nos armar de esperança, de confiança, de fé, e não permitir que nenhum pensamento pessimista tome conta de nossas vidas, porque eles têm um poder verdadeiramente destrutivo. Assim como o pensamento positivo, otimista, esperançoso pode nos alimentar de força para crescer, avançar, o pessimismo tem uma força completamente oposta, inversamente oposta a essa força propulsora da esperança. Nós, em cada período que iniciamos de uma experiência, seja um dia, seja uma semana, seja um mês, seja um ano, nós devemos nos alimentar de esperança e de confiar que esse período será próspero para nós. Mas em que sentido? Material, de riqueza? Na maior prosperidade que nós podemos ter, que é crescimento espiritual. Na maior prosperidade que nós podemos ter, que é ter o reino dos céus dentro de nós, porque Ele nos traz tudo mais. Aliás, foi Jesus que disse isso, que buscássemos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque tudo mais viria, tudo mais aconteceria naturalmente. Jesus não prometeu para as pessoas que se elas se espiritualizassem, se elas entendessem a sua mensagem, elas ficariam ricas, saudáveis, bonitas e alegres até o último dia de sua vida. Ele disse que essas pessoas conquistariam um valor interno, que não haveria dificuldade, impedimento que as abalariam, e elas resistiriam a todas as dificuldades, e elas sobreviveriam e cumpririam as suas jornadas no mundo, as suas tarefas, e chegariam à vida espiritual exitosas ou plenas de êxito. Então, quando nós buscamos viver o reino dos céus, é adquirir uma postura interna de fé firme, convicta, nunca vacilante, sempre reforçada, sempre fortalecida, como? Pelo estudo, pela meditação, pela orientação, pela agregação com pessoas de valores iguais àqueles que nós buscamos. Por isso que viver em comunidade, a nossa crença, a nossa experiência tem um valor profundo. Por isso que Jesus criou inicialmente em torno dele uma comunidade de discípulos, de pessoas que estariam unidas fraternalmente em torno de um núcleo de ideias poderosas, em que um, no momento em que o outro não estivesse bem, pudesse fortalecê-lo, ampará-lo e sustentá-lo. Por isso que Jesus, quando perguntaram para ele, quem é o maior entre nós, mestre? O que fez esse ser puro, divino, o espírito humano atingindo o ápice da evolução, o que ele fez para convencer aquelas pessoas de que não deveria existir distinções de um é superior ao outro? Ele se ajoelhou e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele estava demonstrando ali claramente de que não existe entre aqueles que se reúnem em torno da mensagem do Evangelho nenhuma prerrogativa, nenhuma autoridade superior que não seja a do amor e o serviço. Jesus mostrou que uma comunidade forte dos seus seguidores seriam aqueles que se amassem tão intensamente que seriam reconhecidos por isso. Por isso que quando nós nos aproximamos de um grupo, pode ser aqui a nossa comunidade na Casa Espírita, pode ser a comunidade que nós elegermos para a nossa vida, nós devemos nos aproximar e nos unir fraternalmente uns aos outros, reconhecendo no serviço ao próximo a nossa missão especial de vida. Porque quando eu passo a ver o outro como eu mesmo, e eu o amo, e eu cuido dessa pessoa como gostaria que a mim fosse feito, eu fortaleço cada vez mais essa ligação com a mensagem do Cristo, e eu a torno real. E eu passo a viver numa dimensão de uma força diferente.
porque eu passo a estar em sintonia com quem age assim. E quem são os seres que agem assim na Terra? Fraternalmente, amorosamente. São as inteligências superiores que, vencendo as limitações humanas, passam a viver e vibrar amor. São os espíritos da esfera do Cristo, que são os seus auxiliares nessa grande obra de transformação humana. Por isso que nós não estaremos nunca sozinhos quando elegemos o verdadeiro bem como nossa força de existir, de intervir na realidade que nós estamos. E à medida que nós consolidamos essa união em grupo, então, e nós reforçamos positivamente esses valores uns nos outros, e nós cultivamos os pensamentos, as atitudes de esperança, de fé, nós reforçamos uns nos outros essa disposição. Por isso que nunca cabe em espaço nenhum cultivarmos mágoas, tristezas, ressentimentos, lamentações, acusações, reclamações sistemáticas. É verdade que existem momentos que as falhas devem ser analisadas para serem corrigidas. É verdade que há momentos que nós precisamos ter aquela conversa, como Jesus disse: se tem algo contra o teu irmão, vai lá e conversa com ele e resolve com ele isso. É verdade que existem esses momentos, mas a maioria dos momentos da nossa vida deve ser para construir, para afirmar positivamente os valores que acreditamos. E temos que entender que todos nós somos espíritos perfectíveis, capazes de alcançar a perfeição. Uns vão demorar mais, outros talvez menos, mas no geral, todos nós estamos na mesma situação. Todos nós temos algo a melhorar em nós. Então temos que tirar esse olhar pessimista da humanidade e voltá-lo para nós, mas não com toda essa criticidade que a gente exerce sobre o próximo, não com toda essa dureza, mas com um espírito de compaixão, de aceitação, mas sobretudo de decisão, de romper com o erro, de se propor realmente a acertar todos os dias, e a cada dia buscarmos essa disposição de fazermos o nosso melhor, sem tantas críticas, sem tanta afirmação do negativo, do imperfeito, do desesperançoso. Porque cada sentença que eu faço de que o mundo é ruim, de que o mundo está errado, de que precisa vir tudo e destruir tudo e zerar tudo, toda vez que eu afirmo isso, eu crio internamente essa ideia de que eu vivo no caos. E como alguém que criou a ideia de que está no caos pode esperar algo melhor. Dessa forma nós percebemos que muitas vezes quem nos tira a esperança de um mundo melhor somos nós mesmos pelo nosso negativismo, que nunca vai significar abandonar esse negativismo, negar o que está de errado, mas é não dar a importância maior do que essas situações têm. Nós lidamos diariamente com tantas pessoas íntegras, honestas, corretas, inferiores, imperfeitas, mas que cumprem todos os dias seus deveres. Por que eu diria que o mundo é um vale de seres infelizes e desgraçados que só erram? Se todo dia nós mesmos somos das pessoas que levantamos e com todo o sacrifício cumprimos as nossas obrigações, nós somos parte de um mundo bom e que funciona. Todos nós que vamos lá e assumimos os nossos postos e fazemos o que conseguimos de melhor, nós somos o lado bom do mundo. Então não podemos afirmar que o mundo é uma causa perdida, que a humanidade é uma causa perdida. Porque nós todos os dias estamos provando que nós somos a parte boa desse mundo. Isso não é pretensão, meus irmãos. Isso não é dizer que isso é um orgulho. É apenas reconhecer que existem pessoas boas no mundo. Às vezes a gente não é tanto assim, porque a gente erra, a gente faz algo que não é o ideal, a gente se arrepende. Mas na maioria das vezes não tem acerto. Na maioria das vezes as pessoas não estão fazendo o seu trabalho. Ah, mas lá em cima as pessoas estão fazendo tudo errado. É verdade.
mas existem os outros que estão tentando fazer algo. Talvez não por interesse verdadeiramente, genuinamente voltado para a coletividade, talvez seja até por interesses pessoais, mas existem forças tensas que estão trabalhando para que tudo se renove no mundo. E que muitas vezes esses que são inconsequentes agem muitas vezes comandados por essas forças poderosas. A nós cabe todos os dias mantermos firme a esperança. Porque se nós entrarmos na onda negativista da desesperança, o que acontece? Nós neutralizamos o nosso poder realizador. Uma força interna que pode nos levar a alcançar os objetivos compatíveis com a vida e compatíveis com a nossa missão, com a nossa existência. Há um caso que eu quero trazer para vocês que fala muito de esperança, que nos faz pensar muito que quando a gente identifica em nós as possibilidades que nós temos, mesmo que tudo possa parecer contrário, aquilo se concretizará, aquilo se realizará. Eu quero trazer para vocês a história de um jovem de uma comunidade lá da região ali do Distrito Federal, uma favela muito próxima ali da capital do nosso país, chamada Sol Nascente. Há aproximadamente aí uns 6 anos atrás, acho que um pouco mais, um jovem de nome Lucas, ele descobriu que o propósito da vida dele era fazer medicina e tornar-se médico. Como pode um jovem de uma comunidade com tantas limitações, uma escola pública que nem sempre capacita eles a disputarem os vestibulares mais concorridos, que são das universidades públicas de medicina, como que um jovem desse poderia ter um sonho desse? O que ele fez então? Ele, num determinado momento, ele descobriu que esse era o objetivo de vida dele, que esse era o propósito da existência dele. Mas como que ele ia se preparar para aquilo? Onde ele ia conseguir os recursos para poder fazer o cursinho preparatório e passar no vestibular? A família não tinha como ajudar. Então ele começa a pensar o que ele poderia fazer. É quando ele se mobiliza, ele se movimenta e começa a vender os brigadeiros, nos ônibus, nos faróis, para conseguir dinheiro para pagar o cursinho pré-vestibular. Isso nos faz pensar quando as pessoas vêm nos oferecer alguma coisa, e às vezes a gente, de uma forma, às vezes até insensível, ríspida, fala, não, obrigado, não quero. E a gente não percebe que às vezes ali é o sonho de uma pessoa que pode se realizar ali. Às vezes a pessoa está ali tentando só um alimento para o dia, ou às vezes ela tem um projeto maior. Se a gente tiver que dizer não, digamos com amor, gente, com caridade, com sensibilidade para aquela pessoa que nos procura, porque ali podemos ou não atacar o sonho de uma pessoa. Se a gente não pode, não quer comprar, sejamos pelo menos gentis, dizendo amorosamente, hoje eu não quero, muito obrigado. Mas se a gente puder comprar, gente, compra e ajuda. Porque a gente não sabe o que aquela pessoa precisa. Tem pessoas que devem estar explorando, fala que está com isso ou aquilo na família de necessidade. Não tem receita para isso, viu? Por isso que sigam o seu coração e a sua intuição. Mas o Lucas, então, ele fez exatamente isso. Ele, numa noite em que ele estava num hospital, num pronto-socorro público, ele viu o trabalho dos médicos e aquilo tocou mais profundamente a ele, e ele disse, eu vou ser médico. Veja que é um espírito que reencarna com essa missão, com esse propósito. E ele descobriu num determinado momento que era ali a sua realização de vida. Ele não tinha possibilidades, mas ele procurou fazer algo. Ele tinha esperança, mas ele não ficou simplesmente esperando. Ele usou aquilo que os benfeitores espirituais nos falam
que é a verdadeira esperança. Hoje eu vou trazer para vocês algumas dessas frases, dessas reflexões que nos fazem pensar o que é realmente ter esperança com todo esse conhecimento espiritual que nós temos. Aqui quem nos fala é Emmanuel, no livro Vinha de Luz. Ele diz assim, olha: esperar não é cruzar os braços frente à vida, mas trabalhar e confiar ao mesmo tempo. Esperança, gente, sem movimento, sem ação da nossa parte, ela é inútil. Ela é só esperar realmente. Agora, a esperança que trabalha, que busca os meios para alcançar o que se pretende, essa é a esperança que o educador Paulo Freire traduziu numa outra colocação que ele fez, do verbo esperançar, no sentido de ser essa esperança que Emmanuel fala aqui, a esperança que trabalha para alcançar aquilo que se pretende. Nós devemos pensar se aguardamos o melhor, pensar qual é o meu trabalho para que isso aconteça. Às vezes o melhor que a gente está esperando da vida é a paz no lar. E a gente deve refletir: o que eu efetivamente estou fazendo pela minha paz no meu lar? Porque às vezes as mudanças, elas não terão que ser exteriores. Talvez elas precisam acontecer primeiramente em nós. Às vezes a nossa vida não progride muito, não é porque as circunstâncias não são boas, é porque o nosso modo de lidar com elas não está sendo talvez o melhor. Por isso que de toda a experiência que nós tivermos, devemos refletir: até que ponto eu realmente estou fazendo a minha parte para que tudo dê certo? Porque às vezes a gente se engana. Eu trabalho, eu acordo cedo, eu cumpro a minha obrigação, mas a vida não é rotina mecânica. Mesmo trabalhando, mesmo cumprindo a obrigação, a gente tem que ter uma entrega amorosa a isso. Não adianta eu chegar no meu trabalho e fazer tudo de má vontade, cumprindo o meu horário, cumprindo a minha rotina de trabalho. Não adianta no lar eu preparar o alimento batendo as panelas. Não adianta eu querer educar o meu filho gritando com ele o tempo todo. Não adianta eu querer a reciprocidade da minha esposa ou do meu esposo sendo rude e insensível. Muitas vezes não ouvindo. E hoje o maior conflito que nós temos é: nós não conseguimos ouvir alguém sem ter que dar uma resposta de imediato. Porque na maioria das vezes o que a gente faz é ser tomado por uma emoção e damos uma resposta indevida e agravamos mais os nossos conflitos. O que efetivamente trabalhamos nessa espera que nós temos de uma vida melhor? Porque quando o Emmanuel fala isso sobre trabalhar e confiar, trabalho no contexto do espírito não é só carregar coisas, movimentar objetos, não é o trabalho da física, é o trabalho da inteligência, da emoção, da sensibilidade. E é isso que nós devemos pensar: como eu trabalho as minhas relações, como eu trabalho a minha convivência, como eu sou como pessoa. Eu sou uma pessoa que, quando está ausente, as pessoas ficam felizes? Ou quando ela está ausente, as pessoas sentem falta? E nós não estamos dizendo de querer agradar todo mundo, mas de ser a pessoa agradável que nós queremos que os outros sejam, porque nem sempre nós conseguimos ser. Mas é do esforço diário em buscar ser a pessoa que nós queremos que o outro seja, é que nós começamos a mudar a nossa própria realidade. O Lucas, ele conseguiu, graças ao esforço, ao trabalho dele, entrou na faculdade porque ele conseguiu fazer o cursinho, e ele teve outras dificuldades, e surgiram os recursos para que ele superasse essas dificuldades. Ele deve estar concluindo hoje o curso, e ele nos leva a pensar sobre isso. Coisas que parecem impossíveis, coisas que às vezes a gente pensa: isso não é para mim. A gente não sabe o que é para a gente. A gente não sabe realmente o que está reservado a cada um de nós. O que nós não podemos é não fazer nada e estar esperando o melhor. E temos que fazer o nosso melhor a cada momento e sempre
esperando o melhor. O êxito desse rapaz foi porque ele identificou um propósito, ele identificou a forma de alcançar aquilo que ele precisava, porque ele podia ter aquela esperança vazia. Eu vou conseguir. Sem estudar, ele não passaria no vestibular. Então ele se propôs a estudar. Ele criou uma rotina para alcançar aquilo que ele queria. Ele não ficou só desejando. Ele se propôs a ir a todas as aulas do cursinho. Ele se propôs a estudar nos finais de semana. Ele se propôs a fazer aquilo que compete a um estudante que se candidata a um vestibular concorrido. Ele não ficou se permitindo um monte de concessões que as pessoas fazem quando elas almejam algo, mas não fazem realmente aquilo que é necessário. O exemplo dele, gente, é apenas didático. Nós temos que trazer para a nossa realidade. O que nós estamos esperando realmente da vida? É o melhor? Qual é o método para alcançar isso? Eu estou trabalhando como o Espírito Emmanuel fala aqui? Estou trabalhando da melhor forma, da melhor organização? Às vezes, a gente não encontra essas respostas sozinho. Às vezes, a gente precisa, sim, pedir a intuição no momento de oração, pedindo que Deus nos mostre. A gente, às vezes, precisa compartilhar essa ideia com pessoas positivas, sábias, que nos fortaleçam os nossos ideais, que nos deem alguma diretriz. Às vezes a gente precisa sim vir ao atendimento fraterno na casa espírita e conversar com aquele irmão que vai nos trazer reflexões, que vai nos ouvir. Nós precisamos encontrar paz interior para ouvir as respostas que vêm dos céus. Porque uma mente aflita, tumultuada, desesperada, nem sempre recebe com clareza as intuições que o seu espírito protetor, anjo da guarda, está ali ansioso por passar. Uma mente muito angustiada, ela vibra numa frequência que é incompatível com pensamentos serenos, com pensamentos harmoniosos e criativos. E nós não conseguimos ouvir a voz dele. Por isso que quando a gente procura Deus no momento da oração, a gente tem que silenciar tudo em nós. Lembra daquela música de Gilberto Gil? Se eu quiser falar com Deus, ele fala uma série de silêncios que a gente tem que fazer na vida. É isso, gente. É realmente a gente não começar pedindo nada, não começar cobrando nada. A gente se postar perante Deus, falando: Deus, eu estou aberto aqui, à sua vontade. E a gente tem que começar já agradecendo, porque a gente recebeu muito mais do que a gente realmente merecia, se fosse pelos nossos critérios. Não pelo critério de Deus, porque o dele é da abundância, é da plenitude do Espírito. Mas se nós fôssemos, se Deus fôssemos como nós somos, nós estamos recebendo muito mais do que nós oferecemos ao próximo. Para começar, Ele nos dá infinitas oportunidades. E quantas oportunidades a gente fornece aos nossos irmãos? Deus nos perdoa o tempo todo. O quanto de perdão nós damos aos nossos irmãos? Deus nos dá oportunidades infinitas de acerto. Quantas oportunidades nós damos aos nossos irmãos diariamente? Então, pelo critério divino, nós recebemos muito mais do que nós estamos oferecendo. Então, a gente já tem que começar agradecendo, louvando, exaltando tudo de maravilhoso que existe na vida. Porque até esse oxigênio, que a gente nem se dá conta que está respirando agora, é obra de uma estrutura admirável da natureza, que muitos nem têm conhecimento do que estão acontecendo lá, nas algas do fitoplâncton marinho, nas folhas das plantas, na atividade da célula procariótica bacteriana. Lembram das aulas de biologia? Eu lembro mesmo que eu sou professor de biologia. Mas é um mecanismo admirável, belíssimo,
que hoje ninguém explica como ele se estruturou, de admiravelmente, mostrando para nós a presença de Deus no mundo, atuante, vibrante. Tem uma palestra chamada Presença Divina. Depois procurem lá na página tenormorais.com.br, em que eu mostro, através desse exemplo da natureza, dessa presença inesgotável, infinita, abundante de Deus, em todos os lugares, presente, viva nesse mundo. E é nela que nós temos que buscar essa força e reconhecer que nós continuamos com muitos motivos para a esperança. Mas o nosso trabalho, aquilo que nos compete, aquilo que é a nossa parte na realização, Deus não vai fazer, gente. Ele pode tudo, mas Ele não quer fazer o que nos cabe. É aí que está a grandeza do ser que cria para que o imperfeito torne-se perfeito. Deus não vai te dar fé, Deus não vai te dar esperança, Deus não vai te dar nada que você não buscar. Porque Ele poderia ter feito tudo perfeito, não é? Mas a escolha divina não foi essa. Na verdade, Ele nos criou com potenciais, e realizá-los cabe a nós. É presunção? É autossuficiência? É o que a vida tem mostrado. Nós estaremos sempre onde nos colocarmos. Nós seremos sempre aquilo que nós nos propusermos a ser. Nós conquistaremos aquilo que buscarmos. Por isso que a palavra do Evangelho é muito clara. Busca e acharás. Bata a porta para ela se abrir. Jesus deixou muito claro. Se você não bater na porta, não buscar, não levantar, não chegar até onde precisa para encontrar o que você precisa, as coisas não vão acontecer. Por isso que Emmanuel sabiamente nos fala sobre esperança, é trabalhar e ter fé, confiança. E quando as coisas não se concretizarem, nós continuaremos trabalhando, continuaremos acreditando, porque no momento vem. E eu acredito que a vida de cada um tem exemplos disso, de momentos que tudo parecia sem possibilidades, sem perspectiva, mas uma porta se abriu, uma luz se acendeu, uma mão nos tirou do fundo do poço e nós se erguemos. Essa providência divina é atuante e presente, gente. E é nela que nós temos que todos os dias confiar, que nós teremos a força para vencer os nossos desafios. Eu agradeço, como sempre, a oportunidade bendita de estar aqui, de poder compartilhar dessas reflexões. Eu desejo que todos possam, nesta noite, receber mais intensamente essa certeza. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje. Muito obrigado. Eu ia fazer oração final. Então vamos agora, neste instante, com toda essa força que nós sentimos da presença amorosa dos Espíritos amigos, emissários do Cristo, que tão generosamente nos envolve a cada um de nós, nesse abraço carinhoso, nesse envolvimento de paz, de força, que nós somos confiantes de que se faz nesta hora, Senhor. E nós desejamos, Pai, com toda essa certeza do amparo que se faz nesta hora, que essa paz possa ser compartilhada com todo o nosso planeta, Senhor. Que cada coração, que cada pessoa aqui presente, que cada habitante do nosso mundo, Senhor. E aqui nós trazemos no nosso pedido também os nossos irmãos menores que participam da natureza, que também tenhamos compaixão por eles, Senhor. E nós pedimos que esse amor possa tocar o coração de cada um. Em especial, nós pedimos para aqueles que atravessam as provas tão difíceis da vida, que eles encontrem força, Senhor, para vencer esses momentos de desafio.
Que os espíritos arrependidos, amargurados pelos seus erros, possam ser tocados pela esperança. Que aqueles que ainda continuam em erro possam ser tocados em suas consciências. Que todos aqueles que detêm alguma forma de poder no mundo, político, econômico, da informação, da emissão de pensamentos, que todos eles possam ser tocados, Senhor, pela a ideia de fraternidade, de amor e respeito à sua obra, Pai. E nós pedimos para que todos possam, Senhor, partilhar da esperança em novos e melhores dias. E que tenhamos a força para levar essa ideia em nossas mentes, para que ela se traduza em palavras e em ações. Querido Mestre Jesus, obrigado pela mensagem de luz e de amor que o vosso coração irradia através de tantas pessoas que trouxeram até os nossos dias a mensagem do Evangelho. Sejam todos abençoados e protegidos. E nós pedimos humildemente, Mestre, que possamos, nesta hora, sermos curados em nosso corpo, em nossas emoções, em nossas mentes, daquilo que for possível, daquilo que a vossa sabedoria e o vosso amor consentir aos Espíritos amigos realizar. E nós agradecemos por tudo, Mestre. A sua paz permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus.